Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor. Você procrastina, já procrastinou, conhece alguém que procrastine? Aliás, o que quer dizer procrastinação? E é porque você não quer fazer tarefas ou porque você não quer sentir as emoções, os sentimentos, as reações? Gente, a coisa é um pouquinho mais profunda do que muitas vezes nós achamos, só que, para terminar com ela, também não é tão complicado como nós fazemos ser. Para conversar sobre isso, eu convidei o doutor Simon Celal. Seja muito bem-vindo. Voltando aqui ao Sintonize com você, e hoje para a gente falar sobre esse assunto maravilhoso. Esse assunto, Marco, eu gostaria de falar hoje porque é o top 1 do consultório, nos assuntos do consultório, no dia a dia, que é a dificuldade em ter disciplina. Né? E eu tô tão feliz, Marco. Tava com 137 quilos, cheguei a 117 e estou trabalhando muito meu foco para isso. Né? Então, é uma realização, a gente tem que comemorar nossas realizações, né, Marco? Se não comemora, é verdade. Você se treina para procrastinar. Exatamente. Mas falando sobre... Vocês vão entender o que eu falei, vocês vão entender. Falando sobre procrastinação, Marco, eu queria dizer... Pessoal que está em casa, vendo nas plataformas, vendo na TV. Pessoal que está assistindo, todo mundo vai se identificar muito com esse papo que a gente tem hoje, porque, infelizmente, nós somos viciados em procrastinar. E o que eu quero dizer viciado em procrastinar? É que a gente, eu vou falar uma palavra meio, posso? Pode, tá liberado. Tá liberado? Tá liberado. A gente é meio safadinho, Marco. Meu Deus, que palavra pesada para sábado às 12h30. A gente é meio safadinho, eu sou meio safadinho, tu é meio safadinho. Todos somos. Pessoal que tá em casa é meio safadinho. Quando eu falo safadinho, Marco, é porque a gente sabe o que a gente tem que melhorar, a gente sabe o que a gente tem que fazer e a gente não faz. Mas eu quero falar um pouco, neuroquimicamente, por que isso acontece. E como a gente pode mudar isso? Vamos para aula de química agora. Vamos para uma aula de química, neurociência, espiritualidade. Vai ser uma loucura, como geralmente é. E o Marco é um cara que eu admiro muito, porque ele também tem as coisas de pensar fora da caixa. Te admiro muito por causa disso, Marco. É um porque cara quem pensa só dentro da caixa fica preso em alguns conceitos, em algumas ideias. E muitas vezes tem dificuldade de achar o ponto X da questão, que às vezes está tão perto e a gente não alcança por estar preso a algum conceito, né? Sabe, Marco, eu queria até ver tua opinião sobre isso também, né? Tu sabe que é um cara que eu admiro muito. E só porque eu sou o doutor honoris causa, como ele, recebemos o título, inclusive, na mesma cerimônia. É fantástico, é uma honra, né? É uma honra, né? Porque é uma pessoa iluminada, tu sabe? Eu te admiro muito, sabe disso. Nossa. Não, mas, Marco, sabe que eu sou um inimigo da verdade. Eu acho a palavra verdade perigosa. Eu acho a palavra verdade perigosa e eu costumo nem falar que eu acredito nas coisas. Porque eu acho que até o falar eu acredito limita um pouco. Porque pode criar uma crença limitante, e são as crenças limitantes que fazem a gente achar que entende alguma coisa. E eu acho que a sociedade, tudo que está aqui é para quebrar padrões. A gente precisa quebrar padrões, e é isso que eu queria convidar todo mundo a pensar hoje. Para que a gente quebre padrões e a gente possa se transformar nessa coisa rápida que se chama reencarnação, né? Sim. Né? Tu é uma história, Marco, eu sou uma história. O pessoal que está assistindo é uma história. Nós estamos aqui de passagem, a gente está numa aventura. É um dia de aula. É um dia de aula e a gente vai para o plano espiritual, né? E eu trato a questão espiritual e espiritualista não como uma religião. A espiritualidade é um campo
infinito de energia, onde a gente pode, através de símbolos, arquétipos e acessos, trabalhar diversas formas, né? Então eu queria convidar a galera a pensar sobre, primeiramente, nosso cérebro tem 3 fases principais. Positivo, negativo e bagunçado. O bagunçado é o mais... É o principal. O principal. Esse é o que todo mundo tá, né? Mas o cérebro, ele tem 3 fases, Marco, que se a gente esquece as 3 fases do cérebro, a gente cai numa cilada. O cérebro, ele funciona assim: atividade, tensão e alívio. Atividade, aquilo que tu programa. Então é aquele momento yin. E quando eu falo yin, eu falo que é um momento de introspecção, de planejamento. Quem já ouviu falar em gestão do tempo? Quem já ouviu falar em ter uma agenda? Em ter um cronograma? Então, a gente precisa trabalhar esse yin para organizar a nossa vida, né? Até o desejo de fazer algo já está incluído aí, né? E esse momento a gente faz, a gente sabe o que quer, a gente sabe o que quer fazer, mas o ser humano, por algum motivo, e todos nós estamos incluídos nisso, foge da tensão. O que é o momento de tensão? Eu sei que eu tenho que fazer. Isso gera uma química. O momento de tensão é quando tu acessa o sistema nervoso simpático, que é o sistema nervoso da ação, e essa ação vai nos gerar uma química de estresse. Porque no primeiro momento, a gente tem uma química no corpo que aumenta a nossa atenção, né, o nosso foco. Normalmente, até visão, audição, tudo fica um pouco mais aguçado. Só que aí vem Por que vem a tensão? É a preocupação do quê? Exatamente. E essa é a tensão. O momento de tensão é aquele momento de fazer. E o momento de fazer vai liberar uma adrenalina, vai liberar um cortisol para concentração, e é um momento que libera uma química boa. Para quem não sabe, a ansiedade não é uma química ruim. A ansiedade, ela te deixa ligado para fazer as coisas. É um combustível. É o combustível. Daí tu tem uma atividade, um momento de tensão, tu finaliza o momento de tensão e finalmente tu tem as inas, que é o momento do alívio, onde tu libera uma endorfina, uma serotonina, uma alegria. Olha, eu concluí, eu fiz. Agora uma pergunta para todo mundo que está assistindo aqui. Quantas vezes a gente acumulou coisas? Você quer saber só hoje? Acabou os dedos. Só hoje já foram vários. Quantas vezes a gente acumulou coisas? Não, vamos fazer as 3 fases. Atividade. Eu tô pensando numa atividade agora. Eu quero tomar um gole de café. Tá aqui. Momento de tensão agora, tá? Momento de atividade é yin. Eu sei disso, internamente pensei e planejei. Tensão, ó. Chiquinha linda da Sintonize, tá vendo? Né? Esse é o momento de tensão. E a tensão por quê? Porque tu faz força. Você faz força, tu te você se preocupa, será que eu dou conta, será que eu sou capaz de fazer isso, vai dar certo? Exatamente. E essa que é a tensão. Exatamente. É a preocupação quanto ao resultado. Resultado. Mas a tensão tá até fazer, né? Então a gente toma um gole de café, vamos fazer junto, Marco. Ó, toma um golinho de café. Primeiro... O brinde, né? Momento de tensão, ó. Completei. Que alívio, hein? Que bacana. E se eu não fizer? Eu vou pro alívio também? Não vai. Não vai. A procrastinação nasce do momento onde tu não faz aquilo que deveria. Eu decidi não fazer, mesmo que inconscientemente procrastinei, deixei de lado, resolvi tomar água ao invés de ler o livro. Exato. E aí, só que o cérebro fica preso no momento de tensão. E a tensão é, eu sei que eu tenho que fazer. Eu sei que eu deveria estar, e o deveria é futuro. E o futuro é ansiedade. Por isso que as pessoas ficam presas na ansiedade. A ansiedade nasce da prisão que a pessoa se coloca no futuro. A ansiedade mora no futuro. E se a gente pega uma coisa e coloca ali 2, 3, 4, 5, a gente fica ansioso. Isso é desde lavar a louça, arrumar a gaveta, levar o carro para lavar, abastecer, ler um livro, tudo vai acumulando. Exatamente. E o nosso inconsciente é que se vire para dar conta. É o que se vire. Só que, Marco, isso é... Vamos aprofundar mais, porque isso é perigoso. Por que eu falo que é perigoso? Porque o sistema nervoso autônomo, ele é dividido em 2 partes. Sistema nervoso simpático, sistema nervoso parasimpático.
Sistema nervoso simpático é yang, é o momento da ação. E vamos dizer assim, essa ação, quando ela não é feita, tu pode manter ele ativado. E tu libera e continua liberando cortisol, tu continua liberando adrenalina, porque tu não relaxa. Porque o que é o sistema nervoso parasimpático? É quando tu finaliza a tarefa e tu para. E esse é o sistema nervoso que faz o coração bater, que traz a homeostase, que é o equilíbrio dos órgãos novamente. Mas como o sistema nervoso parasimpático vai ser ativado se tu tá tenso por ter coisas não finalizadas? E a ansiedade toma conta de ti. E aquela química vai virando viciante. E as pessoas podem se viciar em procrastinar. E quando eu falo viciar, é vício mesmo. Por quê? Uma das piores emoções que a gente pode se viciar na vida é o ócio. O ócio é aquele momento de fuga do que a gente deveria fazer. E aí está o perigo. Quem se vicia em ócio acaba deixando o seu corpo num ambiente químico. E para quem não sabe, a gente tem bilhões de funcionários chamados células. Sim. Essas células, quando elas vêm dos genes, quando elas nascem, né, da questão genética, elas já vêm com receptores. Os receptores das células vêm acostumados com as emoções que a gente emana. Todos nós somos viciados em procrastinar. Se a gente não aprende isso que a gente está conversando hoje, e se a gente deixa isso ser natural, pode ter certeza, nós vamos quase finalizar as coisas. Quase terminar projetos, quase terminar um livro, ter um sonho e quase colocar em prática. E eu acho, Marco, que as pessoas estão cansadas do quase. Eu vejo muitos pacientes, muitas pessoas que ficam nesse quase porque esquecem da importância de simplesmente finalizar. Sabe o logo da Nike? Mas por que que as pessoas vão até a beiradinha, tá ali na finaleira e param? Por quê? Pois é. Por quê? E aí vem a terapia, né, Marco? Tu é um grande terapeuta, somos terapeutas. Sim. A terapia é para a pessoa trabalhar o seu inconsciente, trabalhar os seus gatilhos mentais, os pulsos do id, que vem de traumas inconscientes, de redes neurais que estão impossibilitando coisas. A terapia é para a vida, né? Mas, sabe, Marco, que a pessoa que tem o foco, a pessoa que ativa uma área do cérebro chamada lobo frontal, que é a área da metacognição, que a gente tem essa capacidade de se ver de fora, é mágico. Sim. Porque a gente pode se ver de fora, a gente pode criar o superego. É dar um passo para trás e ver a nossa vida como se fosse num telão. Isso é mágico, isso é mágico. Porque é fácil nós analisarmos e resolvermos os problemas dos outros. Eu estou vendo a vida dos outros. Mas a partir do momento que a gente aprende a enxergar a nossa vida, sem o medo, sem o julgamento, sem a autocondenação, fica mais fácil de a gente encontrar o nosso próprio caminho. Exato. E é aí que entra o papel do terapeuta, não para resolver a vida de ninguém, mas para ajudar a encontrar o caminho. Pois é. Porque de dentro a gente não vê. Mas sabe, Marco, que pegando essa linha de pensamento, o principal obstáculo que eu vejo para as pessoas acreditarem e concluírem as suas tarefas se concentra num chakra, né? Nós temos 7 chakras. Básico, umbilical, o solar, o cardíaco, o laríngeo, frontal, coronário. Cada chakra corresponde a um grupo de emoções, está ligado a uma rede de órgãos específicas e fica no corpo etéreo. O corpo etéreo, que faz a ligação corpo físico, e o corpo astral, que é o psicossoma, que você estuda no espiritismo, né? As pessoas têm uma dificuldade de desenvolver o chakra solar. E aí eu queria me concentrar um pouco no chakra solar nesse papo, para a gente falar um pouco sobre atividade, tensão e alívio. As pessoas têm uma dificuldade, e eu me incluo sempre, quando eu falo as pessoas, eu me incluo sempre, em trabalhar uma coisa chamada amor próprio. E o amor próprio não é amar ao próximo. Não, amor próprio não é amar ao próximo. Não. O amor próprio, sabe aquele cara que tu vê no espelho? Às vezes tu pergunta no consultório, quantas pessoas neste mês tu ajudou? Todo mundo fala que ajudou alguém. Quantas vezes nesse mês tu fez algo por alguém? Todo mundo fez algo por alguém. Quando tu resolveu o problema de alguém mês passado? Todo mundo resolveu.
Qual foi a última vez que tu te olhou no espelho e olhou, e tu, quem tá precisando? Porque é mais fácil fazer pelos outros do que fazer por nós mesmos. Pois é, nós não aprendemos Por incrível o amor que próprio, pareça. né? Mas eu faço uma pergunta, Marco. Se tu não estiver bem, tu vai ajudar quem? Nem a mim, nem aos outros. Eu vou mais atrapalhar a todos e me atrapalhar do que fazer qualquer coisa. E aí que eu converso, esse papo é muito importante, porque quando a gente fala de atividade, tensão e alívio, a gente tem que fazer valer a pena essa tensão, porque o alívio é o prêmio. Eu não falei brincando no início, eu emagreci 20 quilos, eu tô muito feliz, eu tô me premiando, eu tô muito feliz. Porque a gente tem que se orgulhar da gente mesmo. Por isso que o chakra solar, às vezes o pessoal fala, chakra solar, por que o nome é solar? Por causa do sol. Não, o chakra solar é amarelo, o sol é branco. Não é? Eu tô enganado? Não, o sol não é amarelo, ele é branco. Então, por que o nome é chakra solar? Porque o brilho vem de dentro. E quando a gente fala do ego sadio, quando a gente fala da questão do ego de forma sadia, não o falso ego, não isso que a gente quer parecer para os outros, não o que a gente quer convencer os outros de alguma coisa, não. É olhar para ti e te orgulhar de ti mesmo. O brilho vem de dentro para fora, por isso que a gente tem que ser um sol. Tanto que as afirmações dos chakras, chakra básico, eu sou. Chakra umbilical, eu desejo, mas não é só desejo sexual, é desejo, tudo, é desejo estudar, eu desejo trabalhar, eu desejo comer um prato de comida, é desejo. E do plexo solar, eu faço. Eu faço. Eu faço. Ó, tudo a ver aatividade, tensão e alívio. Exato. Eu faço, né? E, infelizmente, quando a gente estuda ancestralidade, teias das famílias, questões, os padrões só se repetem. Quem trabalha com constelação familiar sabe disso. Os Sim. padrões vão se repetindo. Não é que a pessoa não sabe se amar. O pai da pessoa também não soube se amar. O vô não soube se amar. Não é que a pessoa não consegue se valorizar. A mãe não conseguiu se valorizar. A avó não conseguiu se valorizar. Faz parte do ser humano. Faz parte do ser humano. Né? Então, nós não somos habituados a trabalhar os chakras inferiores. Amar ao próximo todo mundo consegue, dar conselho todo mundo consegue, Principalmente. dar ideia para os outros todo mundo consegue. Mas essa coisa é muita luz. Luz é todo mundo gosta da luz. A luz é maravilhosa. A luz é incrível. A luz é tudo. Mas e a sombra? Quando a gente fala dos chakras inferiores, eu costumo fazer uma divisão, tá, Marco? É. Amar ao próximo como a si mesmo. Tá. E se concentra no cardíaco. Entende? Então, quando eu falo amar a si mesmo, é aquela frase de Jesus, amar ao próximo como a ti mesmo. Chakras superiores e chakras inferiores. Primeiramente, o chakra básico. O que a gente desenvolve na Terra que nos faz feliz? Alguém que não gosta de dinheiro? Alguém que não gosta de uma boa viagem? De ir num bom restaurante? Alguém não quer comprar aquele livro de R$500, fazer aquele curso de 3 mil, viajar para a Índia, fazer um curso, uma imersão? Isso é maravilhoso, mas precisa de dinheiro. E para ter dinheiro, a gente precisa fazer coisas nesse mundo que tragam um serviço ou coisas para esse mundo, que é a questão do pensar no que fazer. E muita gente, isso vem de muitas e muitas gerações, de que quem tem muito dinheiro fez algo de errado. O dinheiro é sujo, você não pode acumular, porque acumular é pecado. Gente, não tem nada a ver. O dinheiro é simplesmente uma energia de troca necessária para essa nossa vida. Exato. Só que, infelizmente, algumas religiões nos trouxeram uma coisa chamada rede de crenças limitantes. E as redes de crenças limitantes trazem uma coisa chamada culpa. E a culpa, na tabela de Hawkins, por exemplo, da cinesiologia, é a pior emoção que existe. Então, quando a gente trabalha o chakra básico, se tu faz algo na Terra, um serviço, ou tu atua aqui que te traz essa abundância financeira, tu tá pronto para liberar o teu chakra umbilical, que é o chakra dos prazeres. O que é o chakra umbilical? Porque o elemento do chakra umbilical é água. Porque é movimento. A pessoa que tem como investir nela mesma, ela se movimenta. Quantos cursos ela pode fazer? Qualidade no estudo? Sim. Conhecer pessoas, se movimentar. E a pessoa que se movimenta aprende.
A gente não aprende procrastinando em casa trancado. A gente aprende vendo pessoas, indo em lugares, palestras, Mas vendo não- o teu programa, Marco. A gente não aprende olhando Netflix, olhando rede social, a gente aprende. Tem um monte de gente que fala coisa boa. É isso? A gente não evolui nisso. Mas as Porque vivências... essas coisas são viciantes e a gente simplesmente se enfia nisso e perde horas, horas e horas. E, gente, sexta-feira, 3h30 agora, 4 horas, acabou. Nunca mais eu vou ter esse tempo na minha vida. Então, se eu não aproveitar realmente, é um tempo que eu perdi. Que dia é hoje, Tempo Marco? infinito. Que dia é hoje? Hoje é dia 24 de julho de 2026. É o último dia 24 de julho de 2026 das nossas vidas. Sim. Nunca mais vai acontecer esse dia. E, aliás, esse não é o último dia que a gente pode apresentar a Carol, é? Não, pode, não. Vamos apresentar a Eu Carol? acho que sim. Vamos Acho. apresentar. Vem cá, Carolzinha. A Carol vai se apresentar, falar o nome chega pra dela, né? O serviço dela, com que ela trabalha. Olá! O Marco é brincadeira. Acho que eu fico aqui. Fica aqui no meio. Não tem cadeira, mas se você abaixar um pouquinho, porque você é pouco baixa, né? Vamos energizar ela. né? Sim. Chakra. A Carol é excelente para trabalhar em redes sociais, fazer sites, YouTube. Sim. Carol, você já ajuda o Simon, toda essa área, toda essa parte de divulgação há algum tempo. Já vai começar a me ajudar também. E quem quiser a tua ajuda, como é que descobre o teu trabalho e te descobre? Como é que entra em contato contigo? Pode entrar em contato comigo pelo meu Instagram, que é @carolpgdias. Eu trabalho com comunicação. Falar aqui no microfone. Eu trabalho com comunicação, então, de marcas, pessoais, institucionais. E o @ do meu Instagram é carolpgdias. E é um prazer estar aqui. Muito obrigada. Prazer é todo nosso. Agora você está pingando de suor, porque ela super ansiosa. Ela ficou bem nervosa de aparecer aqui. Foi meio no susto. Fiquei. Foi ótimo. Obrigado. Obrigada. Ô, Marco, tu não tem ideia da evolução terapêutica que ela teve hoje fazendo esse desafio, Com certeza. né? Porque só enfrentando os nossos medos é que a gente pode superar, não é enfiando dentro da gaveta. O pessoal acha que foi por acaso essa dinâmica aqui, né, Marco? Não, Esse não aqui é o foi. desafio de todo mundo, Marco. Pra sair da atividade e sair da tensão, tem que se desafiar. Sim. Imagina? E agora a Lena deu uma aliviada. Foi bom. Ela disse que gostou, foi bom, aliviou. Tá sim, ó, mas aliviou. Você também, você que está em casa, se desafie, enfrente algumas coisas, tá? Vai com calma, mas vai te desafiando, que você vai ver se sua vida vai melhorar. Inclusive na procrastinação. Exato. Como é que a gente faz para fugir da procrastinação? A gente memoriza tudo nas redes neurais através da repetição de padrão. Neuroplasticidade que vai programando Programando tudo, né? o nosso cérebro. Cada vez que tu desiste de ti, cada vez que tu desiste de uma ideia, cada vez que tu desiste de um projeto, tu intensifica eletricamente nas redes neurais padrões de frustração. A pessoa que se frustra com ela vai liberar uma carga absurda de cortisol no organismo, porque vem a autoculpa. E essa autoculpa faz com que aquela pessoa que deveria estar fazendo algo, ela vai comer um negócio diferente. Ela vai usar uma bebida, ela vai usar alguma coisa psicoativa, ela vai fugir dela mesma através de prazeres que o sistema vende um monte aí. Então ela vai tentar burlar todo o sistema cerebral buscando uma recompensa que na verdade não está recompensando nada. Nada. É talvez um autopedido de desculpa. Ai, já que você não arrumou o seu armário, tô aqui um docinho. Exatamente. É como a gente vai para criança, né? Ah, você foi mal na escola? Tá aqui um brinquedo. Não ajuda em nada, mas é o que muitas vezes a gente faz. E sabe que piora mais ainda? É. Porque nós temos na área do cérebro uma área de prazer. E ali a gente memoriza o que dá prazer.
Mas o doce me dá prazer. Mas, claro. Mas Um chocolate, um bombom, assistir um filme. Mas, Marco, para o corpo entrar em homeostase, tem que entrar no sistema nervoso parasimpático. Para isso, ele precisa relaxar. Se tu não te dá esse relaxamento através do orgulho próprio... Mas eu me dei a recompensa. Tu vai te dar a recompensa. E aí? E aí, quando tu estiver tenso, quando tu estiver estressado, quando tiver com grande quantidade de cortisol, a área do cérebro vai pedir o quê? O doce. Vai pedir o quê? O vício. O vício é uma fuga de si mesmo. E aí... Porque não deixa de ser uma escolha. Nós escolhemos não fazer algo que nós precisamos e sabemos que precisamos fazer. Exato. E aí a gente inventa uma desculpa para não fazer e vai para uma recompensa, pseudo-recompensa, que atrapalha todo o nosso funcionamento cerebral e a gente vai repetindo de uma forma automática aquele comportamento sem se dar conta. E quando a gente percebe, é um procrastinador profissional, de carteirinha. Sabe, Marco, que tudo seria mais fácil para as pessoas, para todos nós, se na infância os pais estudassem minimamente neurociência. Porque eu estou te falando isso. A base da psique de uma pessoa é de 1 aos 6 anos. Se tu tem um pai que tu dá um desenho, ele... Parabéns, meu filho, tu é o cara. Se tu tem uma mãe que te ouve, que valoriza os teus sentimentos, que valoriza aquilo que a criança está sentindo, aquele pai que olha no olho da criança, aquela mãe que olha no olho da criança. Isso seria muito mais fácil para o adulto, para ela se valorizar. O inconsciente do adulto, o id, na psicologia, né? O inconsciente é uma criança desvalorizada. E a gente vai um pouco mais na raiz disso. Por quê? Não é que o ser humano não consiga, ele tem uma dificuldade de acreditar no seu potencial. Porque, infelizmente, na infância, os pais não tiveram esse cuidado de valorizar o potencial da criança. Uma coisa que eu falo em consultório, muitas vezes, é o seguinte: nós vemos o nosso potencial aqui embaixo. Ninguém nos desvaloriza mais do que nós mesmos. Então, o meu potencial eu vejo aqui. Os outros veem nosso potencial aqui. Só que o nosso real potencial está aqui em cima. Infinito, e... Se já ensinaram um macaco a pilotar avião, a dirigir carro, a pilotar nave espacial, por que eu não vou conseguir fazer qualquer coisa que eu me proponha a fazer, que eu me dedique, que eu me estude, que eu me prepare? Só que muitas vezes a gente quer fazer de qualquer jeito. Sem estudo, sem preparação. E aí, mais frustração. Uma das coisas, Marco, que interfere muito na atividade, tensão e alívio, que eu vejo muito em consultório, é uma coisa chamada crise do impostor. Sim. É a síndrome do impostor, né? As pessoas, às vezes, elas não fazem algo pelo medo da frustração de não conseguir, é uma desistência antecipada, pelo medo, às vezes, do julgamento. Mas o que eu queria falar para a galera que está assistindo isso, por favor, me ouve. Isso é o teu inconsciente gritando porque o teu pai não valorizou, porque a tua mãe, às vezes, não valorizou. E o inconsciente... Às vezes uma professora não valorizou. Tio, alguém que às vezes fala uma vez, só que isso grava no inconsciente da criança. Isso. E se a gente não for trabalhar, se a gente não for atrás para limpar isso, isso vai empacar a nossa vida. Não estou falando que é fácil, não estou falando que é de um dia para o outro, porque nós já passamos por isso. Exatamente. Não é fácil, não é de uma hora para outra, mas todo mundo consegue superar. Todo mundo consegue. E neurocientificamente falando, a infância é tão negativa que o nosso cérebro adulto ele é 5 vezes mais negativo que positivo. Nós temos a tendência natural ao negativo. A gente já espera muitas vezes o pior. Eu conheço pessoas que há 20 anos estão com medo de morrer. Há 20 anos estão com medo de uma doença. Eu conheço pessoas que estão há 30 anos numa empresa que estão há 30 anos com medo de ser demitido. 30 anos com medo de ser demitido, 30 anos não gostando do emprego, só que há 30 anos está faltando dar aquele passo. Exato. Para mudar de vida. E para mudar de vida, Marco,
tem um grande desafio. E esse desafio é grande. E não é de videogame o desafio. Não é. Não é, Se fosse- não é desafio Não. de Instagram, não é. A pessoa tem que parar. Parar. Parar? Parar. Parar. Sabe parar e não fazer nada? E no momento que não faz nada, que é o momento de meditação, ó, medita a ação. Mas o parar não é sentar na poltrona e ficar com o celular na mão, ficar olhando uma televisão. Esse não é parar. Não. Ir pra praia. Não. Ler uma revista, isso não é parar. Não, o parar. Eu não tô trabalhando, eu não tô fazendo nada. O parar é tu dar um tempo pra ti. As pessoas não se dão tempo. Porque Parece um às crime. vezes buscar uma diversão e num cinema alguma coisa, É fuga. exatamente, não é dar Não, tempo para si. Não. Parar contigo mesmo e trabalhar o teu superego. Trabalhar na tua visão, a tua melhor versão. E a pergunta que eu te faço, que eu faço para quem tá em casa é: quem tu quer ser? Selfie? Todo mundo quer ser algo além do que realmente quer, do que realmente é. A gente sempre quer além, a gente sempre quer diferente, só que a gente precisa buscar. Exato. Marco, nós não somos ninguém sem um sonho. Nós não somos ninguém sem metas. Uma pessoa que não tem um sonho, uma pessoa que não tem uma meta, ela não vive, ela sobrevive. E eu tô acostumado, e acredito que você também, de atender aquelas pessoas que parecem um zumbi. Simplesmente deixa a vida me levar, é um dia após o outro, e vai tocando e vai tocando. Exato. E aí depois, não sei porquê, não tenho nem felicidades, nem grandes tristezas, não sei se é depressão, não sei se é ansiedade. Minha vida é assim, meio morna. E aí eu vou falar uma coisa pesada. Não é fácil, não é fácil nem gostoso, a gente sabe. Eu vou falar uma coisa pesada, uma coisa que não agrada muito, mas essas pessoas só estão repetindo um padrão familiar. Essas pessoas estão repetindo um padrão limitante, um padrão de escassez, um padrão de não conseguir. Por quê? Porque elas não estão ligadas, às vezes, no que a gente está falando, de olhar elas. E a pergunta é essa: qual é o teu sonho? Qual a tua meta? O que tu deseja? Quando tu cria essa ideia, tu cocria uma realidade, Marco. Assim como a gente pode perder tempo inútil vivendo coisas do passado, que isso é inútil, ou viver amedrontado por questões do futuro, que é inútil também. Esse tempo jogado fora é o mesmo que a gente pode estar planejando, sonhando, estudando, executando. E aí, toda essa carga que vem da infância de negatividade, a gente limpa. E os nossos pais não fizeram isso por mal, cada um dá o que tem. Sim. Eles não estudaram, de repente, eles não fizeram terapia, eles não se aprofundaram em nada de neurociência. Eles nos ensinaram conforme eles aprenderam, às vezes com os pais deles, às vezes tomando na cabeça, na vida, que não é bolinho. Não é bolinho, né? Só que depois que a gente vira adulto, né? Quando a gente já tá ali, a vida tem fases, né, Mauro? Tem. A infância, que a gente é dependente dos pais, a pré-adolescência, que todo mundo se enlouquece, né? Desculpa, eu passei umas coisas também. Mas a gente se enlouquece só naquela época, parou ali a loucura. Não, depois a gente fica louco mesmo. Depois a gente sedimenta. Exatamente, depois a gente sedimenta, né? Mas daí vem aquela questão ali da adolescência, ali, da pré-vida adulta, onde a gente precisa alinhar o foco para o que a gente quer ser. Depois a gente vem para aquela fase de desenvolvimento, que é a vida adulta, e depois na velhice a colheita. Então a vida tem essas fases, né? E se a gente não se atenta nessas fases, a gente acaba sobrevivendo às circunstâncias. Isso me deixa muito triste de ver, Marco. É falta de autorresponsabilidade. E é normal, faz parte da nossa sociedade nós não termos essa autorresponsabilidade. Pois é. Mas sabe, Marco, que depois que a gente vira adulto, a gente tem duas escolhas. Refletir inconscientemente no mundo. Tudo isso que a gente viveu na infância e não se valorizar e não acreditar em si mesmo, ou a gente cuidar da gente. Depois que tu vira adulto, tu é teu pai e tu é tua mãe.
É nosso papel como adulto cuidar da nossa criança interior. E todo mundo tem uma criança, e um tipo de criança tem que ser trabalhado. Porque não sei se é ou se deveria ser. A criança, os outros fazem por nós. Quando adolescente, pedimos para os outros fazerem por nós. E adultos, precisamos fazer por nós. E muitas vezes nós não fazemos. E aí a gente pode repetir padrão, a gente pode se viciar em emoções limitantes, a gente pode simplesmente ser uma vítima da química cerebral, né? Porque a questão do cérebro, ou tu domina as emoções ou elas te dominam em padrões. Só que ou a gente pensa na gente, te observa, planeja para ti, ou nada vai ser possível. As pessoas são vítimas dos gatilhos externos. Ah, não, eu sou vítima da sociedade, sou vítima do governo, a política que estragou a minha vida. Eu não, eu sou só uma vítima. E tem muita gente que pensa assim. Pois é, mas daí é o obsessor, é a macumba, Sim, não é sou a eu. magia negra, é o diabo, é o não sei o que, inferno, e vai indo. Fizeram uma olhada, eu tô com encosto, a responsabilidade não é minha. Né? Mas sabe, Marco, que no consultório é muito mágico, quando as pessoas acordam para esse fato, É lindo. largam a culpa de mão, saem do papel de vítima e assumem a responsabilidade que o problema é a gente. Se eu tenho um obsessor comigo, a responsabilidade de falar para ele, ó, deu, é minha. Exato. A responsabilidade de mudar a vida é minha. De aceitar o que os outros impõem sobre a minha vida, a responsabilidade é minha. De ir pelos outros ou ir por mim. Exato. Me preocupar com o que os outros vão pensar ou me preocupar com o meu futuro, com a minha felicidade. E é mágico quando tu vê alguém estudando, alguém se desenvolvendo, alguém na Terra gostando disso aqui, porque as pessoas que não estão vibrando o chakra básico já não gostam mais disso, reclamam de tudo, reclamam da Terra, não tem mais ligação com nada. E é tão bom ver a pessoa estudando, se desenvolvendo. O foco no estudo e no desenvolvimento é tudo, porque tudo que a gente tem é a biblioteca do cérebro, é a nossa riqueza neuronal. É o que a gente consome. Exato. E o que a gente consome não é só a comida, a bebida, é o estudo, é companhia, é vídeos, é áudios, é música. Me diga com quem andas. E eu te direi com quem te acompanha. E é muito legal ver a pessoa ter energia, por isso que o chakra básico trabalha com aterramento. Que a pessoa começa a gostar daqui, começa a estudar, começa a se desenvolver. É mágico, ela floresce. Isso não depende da idade, depende de qualquer coisa. Vamos parar de se vitimizar. E ela tem movimento. Porque quem não tem o chakra básico aterrado é um celular sem bateria. Fica lá jogada no sofá, jogada na cama. Por quê? Porque não tá com foco no lugar certo, é vítima do ócio. Ou vítima de uma pretensa ideia, uma ideia equivocada de que a pessoa precisa se espiritualizar, desenvolver o chakra frontal, desenvolver o chakra coronário. É a mesma coisa de querer reformar um banheiro na cobertura de um prédio que está caindo. Você tem que começar pela base, pela estrutura. Mas qual é a função da luz se não for agregar sombra? É um yin e yang. Né? Então, sabe, Marco, que lá Todo ponto tem seu contraponto. Né? Precisamos Sempre. crescer de uma forma completa. E aí, Marco, a pessoa tem movimento, ela começa a estudar e tu vê ela se desenvolver intelectualmente. E ela começa a ter energia e não parar. E aí vem o chakra solar, que um dia a pessoa olha e diz, pô, que orgulho do que eu tô vendo. E aí vem o amor próprio. A pessoa se abraça, a pessoa se gosta, a pessoa começa a se vestir melhor, a pessoa começa a se sentir melhor. E isso é a virada de chave, e eu ouso dizer que só nesse momento a pessoa está pronta para ajudar alguém, ou se espiritualizar. Porque a pessoa que tem a sua base bem feita, um estudo bem feito, um desenvolvimento bem feito, tem movimento, tem energia, sexualidade, que não é só o sexo é bom, por favor, né? Tem pessoas que estão com esses chakras tão fechados e dizem, não, sexo é para os animais. É, meu Deus do céu, é gente, sujo, é feio. por favor, gente, olha, né? Dessa pessoa tá pronta para amar o chakra cardíaco, amar ao próximo. Imagina que legal. Imagina essa pessoa que estuda, que se desenvolve, que se ama, dando um conselho no laringe. Imagina essa pessoa que tem base, dinheiro, energia, que tem movimento, que se orgulha de si mesma. Imagina ela tendo ideias. Cara, isso é mágico. E esse é o foco da terapia. Esse é o foco de ver as pessoas voltando à vida. Enraizando de baixo e vindo para cima. Por quê?
Não interessa a gente ficar... E tem pessoa que só lê coisa boa, que vê não sei o quê, que é espiritismo, que é não sei o quê, que é coisa linda. A nossa única riqueza na Terra é o nosso defeito. Nós estamos Eu aqui amo no espiritismo, só não A é... gente está aqui no programa Sintonize com você. Essa é a 2ª temporada. E o primeiro episódio da 2ª temporada eu entrevistei o Wagner Borges. Fãzaço dele. Adoro ele também. E ele disse uma coisa, não lembro se foi durante o programa ou antes ou depois, que a gente conversou bastante, passamos acho que um dia antes, um dia depois, em outros eventos que eu fui, cursos, não sei o quê. Ele falou o seguinte, às vezes um empresário materialista está mais ligado à espiritualidade do que alguém que só estuda espiritualidade. Porque a pessoa não enxerga as suas próprias sombras, ela fica viajando e o conhecimento que ela tem, ela guarda para ela. Já uma pessoa materialista pode ajudar aos outros, dando emprego, ajudando uma instituição, fazendo a economia rodar, fazendo com que a vida dos outros progrida. Ela não vai fazer mal para ninguém, ela não pensa mal de ninguém, só não é ligado na espiritualidade. Para a sociedade é uma pessoa muito mais importante do que aquele espiritualizado que está enfiado dentro de casa, muitas vezes com pensamentos horríveis. Não posso pensar isso, aí vai correr, vai ler alguma coisa, vai tentar escutar um áudio, mas fica ali dentro da concha. Exato. E, sabe, Marco, tudo que a gente tem na Terra são os nossos defeitos. Por quê? É as nossas possíveis virtudes. Tua virtude é tua virtude. Cara, tua luz é tua luz. O foco tem que estar no defeito. O pessoal às vezes me acompanha nas redes sociais e pergunta, nossa, eu tenho uma corrente chamada ATP, já tem mais de 300 pessoas. Hoje tem quase 100 pessoas que vão no consultório, fazem atividades, todo mundo vai de preto. E eu uso obsidiana negra, e eu uso tudo... E o pessoal fala em espiritualidade, de preto, é do diabo. Né? Que diabo é esse que inventaram, meu Deus do céu? Olha, eu faço regressão há mais de, eu acho que uns 12 anos, sem parar. Eu nunca vi o tal do inferno. Eu nunca vi esse tal de inferno, hein? O que eu vejo é dimensão, frequência e vivência. Nunca vi esse negócio aí, não sei quem que inventou esse papo furado. De repente alguém quer tirar o poder das pessoas, né? Porque o poder vem dos chakras inferiores. Sim. Né? E todo mundo o controle pelo medo. É o controle pelo medo e culpa. Medo e culpa, medo e culpa. Então o pessoal todo, vamos tudo de preto. O pessoal pergunta, mas o que tu faz lá? Eu trabalho a coisa mais importante aqui na Terra, a sombra. Eu quero gente que tem defeito, eu quero gente que seja desequilibrada, e eu quero gente que tem um monte de problema, mas que não tem aquela arrogância espiritual de olhar as pessoas de cima. Eu quero gente defeituosa, Marco. Eu sou o alecrim dourado porque eu acesso não sei o quê. Gente, muitas vezes, quando a gente olha para os nossos defeitos, as nossas fraquezas, nós vamos trabalhar as nossas fraquezas. Nós vamos tentar reverter aquilo, superar. E muito provavelmente quem realmente encara as suas fraquezas, elas vão se tornar grandes qualidades. Tudo... E isso eu falo nos cursos, eventos. Sem medo de olhar, sem medo de enxergar. Mas a gente é acostumado a criar um falso ego, um verniz, para parecer algo para os outros. Isso não existe, isso é mentira. Tudo que a gente tem na Terra é os nossos defeitos. Porque a gente nasceu aqui para trabalhar o campo astral. O corpo astral, a alma que vem nesse corpo, físico, etéreo, astral aqui, ela só vem aqui porque essa dimensão dá os gatilhos para que a sombra possa aparecer. Então é a coisa do orgulhoso entender que é orgulhoso, do vitimista entender que é vitimista, da pessoa que é catastrófica entender que é catastrófica, da pessoa que não tem fé entender a virtude da fé. E essa é a nossa chance. E eu tenho o maior orgulho de falar, eu trabalho na sombra. Eu trabalho com as coisas densas da psique, porque é a nossa riqueza. É dali que a gente tira algo. Porque quando a gente for embora daqui, Marco, cada um vai para onde vibra. Mas eu gosto de ir naquele terapeuta que concorda que eu sou vítima, que eu sou coitadinho, ele me afaga, ele tenta me deixar mais para cima.
Eu fui num outro terapeuta uma vez, ele só queria cutucar as minhas feridas, o que doía, o que eu tinha de errado, minha sombra, não. Sabe que quando o paciente sai do papel de vítima é muito bizarro? Sim. Porque ele assume a responsabilidade sobre os seus defeitos. Porque, olha, gente, deixa eu falar, Marco, vê se concorda comigo. O caminho da evolução espiritual é individual. É tu contigo. Sim. Tu pode ter amigos, tu pode ler livros, tu pode ir em lugares, mas é a gente com a gente. A gente nasce sozinho e morre sozinho. Mas eu ouvi no YouTube que tinha ali ouça essa frequência por 10 minutos e sua vida vai mudar. Não mudou! O poder do agora, né? É. As 10 lições para o sucesso. Né? O único que teve sucesso é quem vendeu o livro. Essas 10 lições funcionaram para ele, né? De Sim. repente. Mas é a gente com a gente, Marco. E tudo é de dentro para fora. Cara, e quando a gente muda esse padrão, daí o preguiçoso começa a entender a disciplina, daí a pessoa catastrófica começa a ter fé, e ela entende que aquele padrão pode mudar, e ela trabalha o lobo frontal, e ela cocria, e ela começa a ver a vida transcender. Mas aí vem outro desafio que eu vejo as pessoas, e quem está assistindo vai entender que esse desafio dói. Temos tempo ainda, mas esse desafio dói, e dói. Falar tudo que a gente precisa naquele tempo ali. Dói. Isso é difícil, dói. Mas a gente... Marco, as pessoas caem numa armadilha tinhosa, que é achar que podem salvar alguém. Só... Alguém ali atrás levantou o braço assim. E fez um sorriso bem amarelo agora. Gente, olha lá, tá fazendo até tchauzinho. E quando a Normal. gente evolui espiritualmente, a gente cria uma gestão de tempo, a gente cria uma disciplina, e a gente vê o desenvolvimento material, a abertura do dinheiro, o movimento acontecendo, o amor próprio, o solar abrindo, e tu quer mais, tu quer estudar mais, tu quer curtir mais, tu quer conhecer mais, tu vê as pessoas ficaram para trás. E elas não estão lendo nada, não estão fazendo nada, estão reclamando, estão em velhos padrões. O que a gente faz nesse momento? Eu vou voltar para trás para voltar com as pessoas que eu estava acostumado. Gente, Vou abandonar tudo. infelizmente, Tem jeito. se ajudar é o livre-arbítrio que escolhe. E dói. E eu vejo os pacientes dizendo, nossa, mas eu vou lá, eu tento, e cada vez que eu vou lá eu caio de novo, mas as pessoas não mudam. Não, elas não mudam enquanto elas não quiserem. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Né? E, pessoal, eu queria deixar uma dica que o caminho de evolução espiritual é solitário. E quanto mais tu te espiritualiza, às vezes tu sente um pouco mais de solidão. Eu estou mais para solitude. Solitude, Marco. Porque a solidão é quando a gente precisa das companhias. E a solitude é quando a gente pode ficar só conosco. Isso basta. Tá, mas daí tu vai ficar com quem tu não ama? Tem que ser amado aí, né, Marco? É bem o que tá falando, a solitude é o chakra solar. Sim. A partir do momento em que a gente vai evoluindo, vai crescendo, seja na espiritualidade, seja na autoconfiança, no autoamor, as nossas companhias vão mudar. Porque a gente vai parar de vibrar algo mais denso, em que a gente estava sintonizado com pessoas que pensavam denso, e a gente vai pensar mais sutil, a gente vai vibrar mais sutil e a gente vai acabar se sintonizando com pessoas que tem. Então, não é assim, porque eu vou me afastar de todo mundo que eu conheço. Gente, você vai se afastar de algumas pessoas e vai se aproximar de outras. E sabe, Marco, que a cola mais terrível que eu conheço no mundo e na vida é a tal da pena. A questão da pena tem que ter muito cuidado, gente, porque a evolução é uma escolha individual. Nem Deus se mete no nosso livre-arbítrio. Nem os mentores se metem no nosso livre-arbítrio. Porque a gente tem essa arrogância prepotente de achar que a gente pode salvar alguém. Mas eu quero ajudar uma pessoa, eu levo ela para o centro espírita, no centro espiritualista, para Umbanda, para a igreja, porque ali é o caminho, porque ela vai melhorar. Se a pessoa não quer melhorar... O máximo que a gente pode dar é o exemplo. O exemplo tem uma trilha que as pessoas seguem. Sim. Né? O caminho é esse, se quiser ir por aqui, para mim deu certo para mim. E eu, sabe, né, Marco, que eu trago esses temas às vezes um pouco mais pesadinho, eu gosto de falar de algumas coisas com uma raiz. E eu não tô aqui pra ninguém concordar ou discordar, eu tô aqui pra gente compartilhar, e nem eu acredito no que eu falo, que amanhã eu vou ler outra coisa mesmo, vai que eu acredito em outra coisa. Quantas vezes eu já não mudei de ideia? Mas sabe, gente, que as teias familiares, o grupo reencarnatório que se chama família, a porcentagem das pessoas que evoluem é mínima.
Então, infelizmente, às vezes tu vê uma pessoa que o padrão é o mesmo faz 10, 15, 20, 30 anos. Quem é que tem que quebrar o padrão? E dói. Nossa, E isso eu sinto no consultório, e dói. sim. E dói. Às vezes dói soltar a mão, às vezes dói tu entender que a pessoa quer estar ali. Às vezes dói tu olhar para trás e... Gente, isso é sério, é uma decisão que a gente tem que tomar, mas dá o exemplo. Dá o exemplo. E quando desencarnarmos aqui da Terra, né? Não tem como ter amor sem amor próprio. O amor e o amor próprio são uma via única, é simétrica a coisa. Então, eu amo quando uma pessoa de uma teia familiar muda e se transforma e surge uma outra pessoa no consultório interessada. A pessoa mudou, ela melhorou, eu queria entender. Marco é incrível. E a minha maior alegria, que é uma coisa muito rara de acontecer, é quando uma família vai no consultório. Daí é triste. Daí é... Porque, gente, sair do piloto automático, das redes de crenças limitantes, dos padrões cíclicos das reencarnações, é uma decisão individual. Sim. Mas quem tá em casa, quem tá assistindo nas plataformas, quem tá assistindo na TV, cara, vale a pena. Sabe, Marco, a única coisa que a gente vai ter quando ir embora daqui é o que a gente aprendeu, é o que a gente se desenvolveu. E a única coisa, às vezes as pessoas me perguntam, qual é o meu caminho? Qualquer um. A grande O seu é seu, é pode único. escolher qualquer coisa, né? Mas os teus desafios aqui serão sempre emocionais. Todo mundo tem um caminho aqui, mas todo mundo tem algo em comum, que é purificar o corpo astral, o corpo emocional. Enquanto não purifica o corpo astral e emocional, tu reencarna. Porque esse chumbo emocional do corpo astral só vibra nessas dimensões. E reencarna muitas vezes para tentar trabalhar a mesma coisa. Eu vejo isso bastante lá. As pessoas vêm em encarnações consecutivas com as mesmas dores, as mesmas dificuldades, tentando superar e fracassando na mesma coisa. Então, muitas vezes é necessário fazer essa limpeza de outras vidas para que a pessoa possa deslanchar aqui. Sabe que o superego são os padrões que a gente está amarrado. Sabe, o superego e o id é 2 tipos de lobo, né? É o lobo do bem e o lobo do mal. Quem ganha? Quem tu alimenta mais? Desenho do Tom e Jerry, né? O anjinho e o demôniozinho aqui. E redes neurais, Marcos, se alimentam de eletricidade. Se tu largou a sinapse, ela se fortalece. Então, vale a pena olhar para ti. Vale a pena tu te questionar. Vale a pena tu olhar para ti e dizer o que tu precisa, o que tu gosta, o que tu ama e dizer, eu vou te dar isso. Vale a pena tu olhar, fechar os olhos e imaginar a tua criança com 4, 5 anos. Ela pode ser uma criança que se sente abandonada, ela pode ser uma criança que se sente desvalorizada, ela pode ser uma criança que faz tudo para agradar porque não quer incomodar, ela pode ser uma criança... Tem vários tipos de criança, mas olha para ela e diz, eu vou te acolher. Sim. E abraça e traz para tua vida e leva ela para passear. Leva ela para estudar. Leva ela para curtir. É mágico. A pessoa, quando ela aprende a fazer isso, ela entende que a sua criança é da gente. E aí vira o jogo. E as coisas se transformam muito rápido. Porque a realidade quântica, que não passa de um colapso de onda sem parar, porque a espiritualidade é onda, e átomo é elétron condensando, e essa realidade é energia, dimensão como qualquer outra, isso é só um reflexo das nossas emoções. Então abraça a tua tristeza e diz, eu vou te ajudar. Abraça a tua preguiça e diz, eu vou te ensinar a ser disciplinado. Abraça a tua falta de fé e diz, eu vou te ensinar que vale a pena. Mas não espera dos outros. O segredo da frustração é tu esperar dos outros. Espera de ti. E o dia que tu te orgulhar de ti, tu vai entender que tudo valeu a pena. Tudo valeu muito a pena. O que eu costumo dizer para as pessoas é, não pense em escrever um livro. Você deseja escrever um livro? Pense em escrever por 10 minutos. Porque se você falar, vou escrever um livro, gente, você não vai passar nem da contracapa. É muita coisa. Começa aos poucos. A meta tem que ser factível.
A menos que a pessoa tenha um foco laser, ela não vai conseguir fazer tudo isso. Tem que ir devagar. Outra coisa, tá? Eu falo bastante para as pessoas, não pense em arrumar o armário. Não coloque como meta arrumar o armário. Coloca como meta arrumar a gaveta. Terminou a gaveta, comemore. Porque a comemoração é que vai sedimentar no nosso cérebro a neuroplasticidade de que somos capazes. Eu sou capaz de arrumar uma gaveta. Eu comemorei, eu fixei. Porque a gente só se pune por não fazer. E aí a gente se prende na questão de eu não sou capaz. A partir do momento em que você vai se valorizando, comemorando que você pode fazer, cada vez você vai conseguir fazer mais. E é sempre uma caminhada. E vamos falar sobre o sistema... Dá mais tempo de falar mais um pouquinho, sistema nervoso? Um minutinho. Infelizmente, ali o obsessor temporal adiantou o relógio. Passou muito rápido. É muito rápido. Não, mas dá tempo sim. Marco, é muito rápido. Tem uma química que trabalha no nervo vago, que trabalha direto no sistema nervoso autônomo, que se chama ocitocina. E a ocitocina é a química que nos traz ao tal da homeostase, que é o equilíbrio energético. E ela só é possível quando tu faz isso. Pessoal que está assistindo nas plataformas, em casa, Marco, faz esse exercício comigo. Fecha os olhos. E agora abraça a pessoa mais importante da tua vida. É isso aqui. Ocitocina é a química do acolhimento, gente. Não espera que ninguém te acolha. No momento que tu te acolher, tu vai entender que tu tem tudo que tu precisa. Libera essa ocitocina, sente as tuas mãos, sente o teu corpo e olha para esse ser. Essa pessoa que tu tá abraçando agora é a pessoa mais importante da tua vida, que vai estar contigo do início ao fim. E essa pessoa é a única que tu tem que cuidar. E através do cuidado com ela que tu vai dar o exemplo para que as outras possam se cuidar. Pois tudo é dentro. A luz está dentro e reflete fora. Yin e Yang. Ação, reação. Então agora promete para ti mesmo que a partir de amanhã, de hoje agora, mas amanhã vai ser um dia especial e que tu nunca mais vai abandonar essa pessoa tão especial. Que tu nunca mais vai deixar de lado essa pessoa tão especial. Que tu nunca mais vai permitir que ninguém te fira, que tu nunca mais vai permitir que ninguém te machuque, tu nunca mais vai permitir que ninguém te ofenda e tu vai levar ela para estudar, para passear, para se divertir, tu vai dar tempo para ela, tu vai entender o que ela gosta e tu vai amar essa pessoa, pois essa pessoa é realmente tudo o que tu tem. Nunca mais esquece disso. É isso. Simon, muito obrigado. Obrigado mesmo. Uma honra estar aqui. Te amo. E para você que está aí nos assistindo, olha o que é importante. Sintonize com você. Produzido por RS Play TV. Apresentado por Marco Marzola. Um programa com muita informação e com convidados que vão preencher o nosso momento. Programa Sintonize. Oferecimento Caluque Temperos. Tempera e facilita os seus melhores momentos. E Solutions MedSul. Cada vida, cada momento exige o melhor.